Boa tarde a todos. Hoje, dia 17 de junho de 2020, estão acontecendo as bancas examinadoras dos trabalhos desenvolvidos na disciplina de Trabalho Final de Graduação 2. Sou a professora orientadora Carina de Souza da Silva Marcarini. Quero agradecer a presença da professora Daniele Goldner Garcia, minha companheira do dia, e como professora convidada, a arquiteta urbanista Lisele Stel Costa, ex-professora, né, da instituição. Um prazer ter a Lisele aqui com a gente hoje. Ambas estarão participando junto comigo como examinadoras, né, na avaliação do trabalho final de graduação. Dando sequência, dando continuidade às apresentações, vamos à quarta apresentação da tarde, com a aluna Priscila Satjaski. É um nome muito chique. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Pode compartilhar a sua apresentação. Você terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho, com 10 minutos de tolerância, caso seja necessário, tá bom? Uhum. E após a apresentação, cada membro da banca terá de 5 a 7 minutos para fazer os principais apontamentos, e após isso, nos reuniremos reservadamente para avaliação do trabalho e retornaremos para o anúncio da decisão, ok? O momento é todo seu, uma excelente apresentação. Obrigada. Tá compartilhado aí? Tá compartilhando. Tá bom. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora orientadora Carina, professora convidada Daniele, convidada externa Lisele. O meu nome é Priscila Satjaski e o título do meu trabalho é Parque da Restinga, Revitalização de Área de Preservação Permanente através de Parque Linear. O sumário é introdução, fundamentação teórica, projetos correlatos, caracterização do local, diretrizes projetuais, estudo preliminar, considerações finais e referências bibliográficas. O tema deste trabalho é projetos de espaços livres urbanos de adequação ambiental, e a delimitação do tema se consiste na revitalização de uma área de preservação permanente através de parque linear, e está localizada às margens do curso d'água conhecido como Riozinho, no balneário de Pontal do Ipiranga, no município de Linhares, Espírito Santo. A justificativa deste trabalho é porque a área escolhida encontra-se degradada pelo desmatamento da vegetação nativa, e isso vem ocasionando o assoreamento do curso d'água. O local ele é de constante turismo, e principalmente no verão, em época de temporadas de férias, e ele já foi palco para eventos variados, o que mostra um interesse social e político ao mesmo. Um parque linear implantado na área vai trazer a estabilização da encosta e também resolver o problema de assoreamento do rio, pois possui como objetivo a recuperação das matas ciliares, de acordo com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E a Friedrich também relatou que ele pode ofertar múltiplas atividades, promovendo educação ambiental, cultura, lazer e cidadania, o que traz grande benefício para a comunidade em relação à qualidade de vida e economia, visto que vai aumentar o turismo na região, além de proteger a área implantada, já que o uso da orla fluvial evita sua possível ocupação e, em forma da área de lazer, insere valor ambiental na consciência da população. Tá devagar porque tá pesado o arquivo. O problema científico é: quais as diretrizes projetuais necessárias para nortear a elaboração de um projeto de revitalização às margens do Riozinho, situado em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, para que possa se adequar ao seu entorno, evitando a degradação ambiental e trazendo qualidade de vida e crescimento econômico para a comunidade? O objetivo geral é um projeto a nível de estudo preliminar de um parque linear que vai agir como esse revitalizador do ecossistema local, que é a Restinga,
na margem deste curso d'água, e também vai promover a qualidade de vida e o crescimento econômico para moradores e visitantes do balneário. Os objetivos específicos se consistem em conhecer sobre parques lineares e sua relação com as áreas de preservação permanente. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica em livros, dissertações, artigos e sites. O capítulo é Fundamentação Teórica. Outro objetivo é analisar projetos de parques lineares que possam auxiliar na elaboração das diretrizes que nortearão essa proposta. A metodologia é a análise comparativa e se encontra no capítulo 3, Projetos Correlatos. O terceiro objetivo é elaborar o diagnóstico do local de implantação do projeto. A metodologia é pesquisa em fontes primárias, por meio de levantamento de dados em loco e questionário com a população. Se encontra no capítulo 4, Caracterização do local. Quarto objetivo, definir as diretrizes norteadoras para a execução do projeto. A metodologia, elaboração por categorias de análise. Capítulo 5, Diretrizes projetuais. Quinto objetivo, produzir o ensaio projetual da proposta. Metodologia, representação gráfica por meio de estudo preliminar. Capítulo 6. Os autores da fundamentação teórica escolhidos trouxeram ideias e conceitos importantes para o projeto. Silva, no Parque Linear Canal de Guaranhuns, falou que os parques lineares são multifuncionais e que trazem atividades variadas com rotas destinadas ao tráfego de pedestres e ciclistas, também equipamentos remetidos ao lazer que são agregados aos elementos naturais da paisagem. Mora em experiências de parques lineares no Brasil, espaços multifuncionais com potencial de oferecer alternativas a problemas de drenagem e águas urbanas, falou sobre as multifuncionalidades dos parques lineares, que se enquadram nos âmbitos ambiental, político e social, qualidade de vida e crescimento econômico. Promovem a sustentabilidade, desenvolvendo uma relação equilibrada entre proteção ambiental e o avanço do desenvolvimento urbano. FAUSP, no relatório 2, Instrumentos Legais Necessários à Implantação de Parques Lineares, falou que os parques lineares possuem como objetivo a proteção e a recuperação de ecossistemas às margens de recursos hídricos, a conexão de espaços livres e o fornecimento de áreas verdes para o lazer. Os projetos correlatos definidos para este trabalho foram Parque Linear Professor Melo Barreto, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. As diretrizes retiradas dele, que são importantes para esta monografia, foram revitalização do ecossistema local, revitalização da encosta, caminhos e ciclovias, arena de eventos e pia. O Parque Linear da Ressaca, em Contagem, Minas Gerais. As diretrizes foram corredor ecológico, academia ao ar livre, locais de descanso, caminhos e ciclovias e playground. O Parque Madrid-Rio, na Espanha. A incorporação do rio na malha urbana. Meu Deus. Corredor ecológico, arena para eventos, caminhos e ciclovias e playground. Caracterização do local. A caracterização é o local de implantação, que foi em Pontal do Ipiranga, Linhares, Espírito Santo. O acesso se dá pela ES 358, vinda de Linhares, seguida pela Avenida das Luas, já dentro do balneário de Pontal do Ipiranga, a qual leva à Avenida do Sol diretamente à área de implantação escolhida para o projeto. A área está degradada em função do desmatamento, o que vem causando o assoreamento do leito do rio, já falado anteriormente. Aqui uma imagem também com a direção do sol e dos ventos predominantes e o norte, e também umas fotos de como está a área atualmente. As diretrizes projetuais definidas para este projeto foram revitalização ambiental, por meio de recuperar o ecossistema local Restinga,
através da implantação de espécies na margem do rio, recuperando a sua encosta, e no decorrer do parque, por meio de jardins e bosques. Qualidade de vida, por meio de espaços e equipamentos que busquem incentivar a locomoção sustentável e a prática de atividades físicas, bem como áreas de lazer e contemplação da paisagem. Crescimento econômico, desenvolver áreas em que possam ser ofertadas atividades variadas de baixo custo, para que a atratividade agregue valor ao local e seu entorno, tornando viável a implantação e a manutenção do parque. Acessibilidade, garantir que o projeto seja simples e democrático, onde pessoas de todas as idades e condições possam usufruir dos espaços promovidos pelo parque. E sustentabilidade, priorizar a permeabilidade da área e a utilização de recursos encontrados na própria localidade. Essas diretrizes serão faladas com maior detalhamento nos próximos slides. Estudo preliminar. Aqui nós temos a implantação do projeto do Parque da Restinga, onde mostra as áreas escolhidas para o mesmo. Aqui temos a via existente, a Avenida do Sol, e a prainha existente, que se encontra descaracterizada. Foi criada uma calçada para acompanhar o fechamento da rua, que não existe no local, e também áreas como o playground e a academia, próximas uma das outras, para que as pessoas possam usar uma e cuidar das crianças que estão usando as outras. Também foram criadas áreas de convívio social com pergolados e área de eventos, além de um banheiro próximo para que possa atender esses espaços. Também foram criados jardins, como o Jardim da Restinga e o Bosque de Árvores Frutíferas. A revitalização da encosta, pia e uma passarela, que vão ser melhores detalhadas nos próximos slides. Aqui tem algumas fotos do pórtico de entrada, do jardim central e da implantação também do parque. A planta baixa, também de paisagismo do projeto. Aqui nós vamos falar já tratando uma diretriz, que é a revitalização ambiental. Foram escolhidas para a revitalização ambiental a recuperação da encosta do rio através de espécies fixadoras de dunas e também inundáveis, como o hibisco do mangue, que se encontra localizado em toda a extensão próxima ao rio, e também samambaia do brejo, que é uma espécie inundável que se encontra na encosta, e também entre a encosta e o parque foi escolhida uma espécie fixadora de dunas e taludes, o guriri. Também dentro da revitalização ambiental foi definido um jardim da Restinga. Esse jardim ele conta com 551,75 metros quadrados e é caracterizado pela forma sinuosa, como também os outros elementos do parque. Ele conta com a palmeira gerivá, o abacaxi ornamental e o gravatá, que são bromélias de grande valor ornamental paisagístico, e além de cactos localizados nesse local, que são o manacaru e o jumbeba. Todas essas espécies são da própria Restinga, inclusive algumas a gente encontra com facilidade no balneário de Pontal do Ipiranga. As espécies elas foram dispostas em grupos, como pode-se observar uma junção da mesma espécie em vários locais. Isso foi feito inspirado no paisagismo de Fernando Chassel, que ele fala que um conjunto de uma mesma espécie evidencia suas características fisionômicas dentro do paisagismo. Esse jardim ele conta com 2 pontes elevadas. Podemos observar as imagens abaixo, que mostram a ilustração com mais entendimento. Essas pontes elevadas, elas são de inclinação 8,33, definida pela NBR 9050 para rampas acessíveis. E o material escolhido para elas é a acácia. Essa espécie é invasora da Restinga, Acacia mangium wild. E ela até se encontra
em contenção no estado do Espírito Santo. O intuito de colocar essas pontes foi para que as pessoas pudessem ter uma integração entre a natureza e por meio da contemplação das espécies escolhidas para esse jardim. Em questão de revitalização ambiental, também foi proposto um bosque de árvores frutíferas localizado nessa área. Esse bosque conta com 1.313,82 metros quadrados e sua composição são de árvores frutíferas da Restinga, como o cajueiro, murici da praia, grumixaba, araçá da praia, pitangueira e guabiroba da Restinga. Vale ressaltar que essas espécies arbóreas frutíferas, elas são muito importantes na questão de revitalização de áreas de preservação permanente, pois elas atraem a fauna e que procuram suas flores e frutos, além de mostrar a qualidade e a variedade que a Restinga tem em relação a espécies frutíferas, o que mostra uma importância também deste ecossistema. O parque também conta com espécies florais, que são posicionadas perto de outros elementos concebidos pelo parque, que também traz beleza ao projeto paisagístico. Aqui nós temos umas imagens mostrando o bosque de árvores frutíferas, os caminhos por entre o bosque de árvores frutíferas. E aqui também uma espécie floral, que é o rabo de arara, localizado no Jardim Central. Outra diretriz definida para este projeto é a qualidade de vida. A qualidade de vida, ela foi elaborada a partir de um playground, e este playground conta com 247,65 metros quadrados e serve para que as crianças possam aproveitar o parque em qualquer momento do dia. Para o solo foi definido a areia e sua composição é a partir de madeira também, a madeira da acácia, que é a espécie invasora já relatada anteriormente. Estes brinquedos são a casa do Tarzan, ele conta com, tem aqui nessa imagem uma imagem boa, conta com balanço, com escorregador, com trepa-trepa, passarela, e também outros brinquedos de escalada, gira-gira, gangorras. E o maior diferencial deste playground são as tartarugas em tamanho real adulta. Essas tartarugas são as tartarugas marinhas, tartaruga cabeçuda, careta, que é a espécie de maior desova do balneário de Pontal do Ipiranga. Outro ponto importante deste projeto em questão de qualidade de vida é a academia ao ar livre. Essa academia, ela conta com 237,42 metros quadrados e ela serve para que as pessoas que já caminham pela Avenida do Sol, que inclusive é de bastante vitalidade, já caminham ou pedalam, possam continuar com as suas atividades físicas dentro do parque, o que traz vitalidade ao espaço. E foram definidos 14 equipamentos diferentes, cada um com suas específicas funções e podem ser utilizados por diferentes faixas etárias, não apenas para idosos ou por jovens. E é recomendável que esses equipamentos sejam de um material resistente à salinidade, já que esse espaço se encontra próximo ao mar. Então, foi recomendado que fosse usado o inox. E a proposta para pavimentação é o piso cimentício drenante, que também pode ser substituído pelo piso intertravado, para que traga permeabilidade ao espaço. Aqui nós podemos ver umas imagens. Os caminhos sinuosos e também as pontes, elas fazem com que os trajetos fiquem mais interessantes e incentivam caminhadas e passeios de contemplação. Também foi definida uma passarela.
Essa passarela conta com 77,20 metros quadrados e ela foi inserida na prainha já existente no local, que se encontra descaracterizada. E essa passarela também tem a inclinação de 8,33% e também é feita de madeira com a madeira acácia, que é a espécie indicada para ser usada em todos os elementos de madeira do parque. Essa passarela, ela foi a solução de ligação entre o parque e a prainha já existente e também traz um impacto visual na chegada do local, que atualmente não tem nenhum atrativo. Também foi definido no projeto um pier. Esse pier está localizado em uma área de uma via não pavimentada já existente no local e é um local que já é usado por pescadores da região. E ele serve para a atracação de pequenas embarcações. Foi definido uma torre de observação e ela foi situada na parte frontal do parque para que fique próxima à prainha e para que tenha uma visão de toda a extensão do parque e também a visão em direção à praia, que se encontra a leste, que é em direção para lá, assim, no caso. E ela conta com 9,90 metros de altura com a cobertura e o seu pé direito do último pavimento é de 6,6 metros, para que traga, então, essa possibilidade de visão de todos estes elementos. Foi definido também espaços para crescimento econômico, que é uma das diretrizes do trabalho, para a comunidade de Pontal do Ipiranga. Estes elementos são a área de eventos e pergolados. Eles serviram para que pudessem receber atividades variadas. Elas podem ser feiras, eventos de música, aulas, cursos e podem dar retorno econômico por meio da atratividade que elas possuem. A área de pergolado, ela possui 738,66 metros quadrados e encontra-se próxima à área de eventos. Este ambiente conta com 8 pergolados e também podem ser produzidos a partir da acácia, a espécie que já falamos anteriormente, e também serve como integração entre os espaços de convívio social. A área de eventos, ela não possui nenhum elemento construído. Ela tem 357,38 metros quadrados e se caracteriza pela forma circular. O pavimento utilizado é também, assim como a academia, o piso cimentício drenante, e ele também pode ser substituído pelo piso intertravado para ter maior permeabilidade do espaço. Então, a sustentabilidade foi buscada através de caminhos não pavimentados e espaços com pisos drenantes para que o parque tenha a maior permeabilidade possível, além de ser utilizados os recursos locais que estão entre as espécies paisagísticas escolhidas, que se encontram dentro da própria restinga local, e o uso também da acácia, que é uma espécie invasora que aqui no balneário de Pontal do Ipiranga tem muito. E essas espécies também podem ser substituídas de acordo com a disponibilidade de espécies que tem aqui na localidade, o que pode enriquecer ainda mais se agregar outras espécies, enriquecendo ainda mais o projeto paisagístico. Aqui nós temos umas imagens que mostram mais de cima as áreas de convívio social, juntamente com o banheiro, os caminhos, e nós vamos falar agora do banheiro. O banheiro, ele foi dividido em 4 ambientes distintos, sendo eles o banheiro feminino e o masculino, e o família e o PCD.
O banheiro feminino e o masculino, eles possuem a mesma configuração, que são 2 cabines sanitárias e um lavatório. E o banheiro família, ele foi definido pela necessidade de um local público onde você pode ter um espaço para trocar, com trocador, né? Foi definido uma pia, um lavatório adulto e um lavatório infantil, aqui dá para observar melhor nessa imagem, e 2 cabines sanitárias, uma infantil e outra adulta, também trazendo mais conforto para as famílias que vão utilizar o espaço. O banheiro PCD, ele foi formatado de acordo com as normas de acessibilidade e também conta com as barras de apoio, a lavatório em altura adequada, com espelho, todos os banheiros possuem espelho, e um local para deixar os objetos pessoais, além também de um armário, que este armário vai servir de apoio para a limpeza de todo o restante dos ambientes do banheiro. Considerações finais. A partir deste trabalho, pode-se concluir que os parques lineares são alternativas viáveis quando se trata da implementação de espaços públicos em áreas de preservação permanente, porque eles possuem caráter ambiental, social e econômico, trazendo vitalidade e valorização para a área implantada e impedindo a sua degradação ou ocupação de forma irregular. O Parque da Restinga, ele vai trazer a revitalização dessa área degradada e ainda mais vitalidade ao riozinho, o que vai aumentar o turismo e trazer benefícios econômicos para a comunidade de Pontal do Ipiranga, o que torna conveniente a sua execução. E a partir dessa pesquisa concluída, se revela a grande importância da mesma para o meio acadêmico, já que parques lineares, como solução para essas áreas de preservação permanente, é uma iniciativa não muito difundida e discutida e carece de mais pesquisas e estudos para que sua relevância seja reconhecida entre os próprios profissionais, arquitetos e urbanistas e órgãos públicos. Aqui nós temos as referências usadas nestes slides. E agora um vídeo do parque. Eu escolhi uma frase que também foi usada na monografia, que é do Roberto Burle Marx, que diz: sem compreender as necessidades de uma cidade e, principalmente, sem compreender as funções das áreas verdes, o paisagista não poderá realizar jardins. Muito obrigada pela atenção. É isso. Parabéns, querida. Vamos então às observações. Você pode tirar o compartilhamento e ativar a sua câmera. Lisele, o celular é toda sua. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Na sala. Quero agradecer o convite de participar da sua banca. Fiquei muito feliz e gosto muito desse tema, então fico feliz quando vocês se lembram, né, de mim na participação das bancas em relação a esses temas, tá bom? Eu quero te parabenizar porque o seu trabalho ele está muito bem escrito. Deixa eu só fixar você aqui na tela, que eu estou vendo a Karina. Eu não estou conseguindo fixar. Achei. Pronto. Ele está muito bem escrito. Eu vou te confessar uma coisa. Ontem,
eu saí de uma reunião de 4 horas de duração lá da escola e fui ler o seu trabalho. E aí, assim, quando eu vi que eram 212 páginas, eu quase caí para trás. E quando eu comecei a ler, eu não senti cansaço em momento nenhum, mesmo tendo um dia difícil, porque a sua leitura, ela tá fluida, tá muito boa. Então, o tema como você traz a amarração e a sequência ficou muito bacana. A forma como você aborda a questão paisagística, eu estou vendo que teve um peso muito grande, né, no seu trabalho, até por se tratar de uma área de preservação, então não deveria ser diferente mesmo. E o seu projeto, ele tem algumas considerações que eu gostaria de fazer, tá bom? Primeiro, em relação ao estudo de caso, você traz 2 estudos de caso que eu achei muito bacana, mas tem um que eu não gostei muito, que é o de Belo Horizonte, de Contagem, né? Deixa eu só olhar aqui. Parque Linear do Ressaca, em Contagem, Minas Gerais. Não sei se você já foi em Contagem. É uma cidade muito, extremamente árida, assim, não é uma cidade bonita, a paisagem urbana não é bacana. E quando você me trouxe esse exemplo de parque ali, eu fiquei meio impactada, porque claramente é um equipamento, é um espaço público que não funciona. Porque em nenhuma foto, nenhuma imagem que você trouxe, nem onde quando estava tendo a feira, você vê pessoas. Então, não tem representatividade de vitalidade ali naquele espaço. E isso é fundamental para o funcionamento de um espaço, principalmente aquele ali, que está numa região entre vias, que é uma região que se caracteriza como perigosa, né? E para a gente tirar essa questão e esse estigma de violência e de perigo, de insegurança, a gente tem que ter a vitalidade. Então, não funcionou esse estudo, não. Eu trocaria por outro, tá bom? Eu confesso que foi um pouco difícil achar uns exemplos assim que combinassem mais com o que eu queria, principalmente aqui no Brasil. O que eu mais consegui encontrar foi do Fernando Chassel mesmo, quase que eu usei até mais de um dele, né? Mas aí eu tentei buscar uma outra coisa e Tinha o não... do Guaíba também, é bacana, o projeto do Guaíba é legal. Você traz depois um estudo longo sobre Linhares, só que você não aplica no seu projeto. Então, algumas coisas do referencial teórico seu, elas estão soltas do projeto. Não, você não tem a riqueza cultural que você traz na parte escrita, e que, assim, você se sente até maravilhado de ler aquilo, né? Você não vê a aplicação disso no projeto. Então, o projeto, largou um pouco essa questão cultural na implantação. E você poderia ter aproveitado mais toda essa riqueza cultural. Outra coisa que eu observei é a importância de um projeto para uma pessoa que vivencia o lugar. Você mora em Pontal, né? Uhum. Alguma disciplina, algum trabalho, fazer uma revitalização de uma pracinha lá no Pontal, e isso evoluiu para o projeto que você trouxe aqui, né? Então, ele deu uma evoluída bacana, e é muito importante a pessoa que tem a vivência do lugar fazer esse projeto. Então, na sua parte escrita, isso fica muito claro, como você conhece a cultura desse local. Então, isso ficou bem bacana. Bom, em relação ao diagnóstico, mais uma vez, né? Você traz entrevistas, poderia ter outros métodos, e o da percepção ambiental, ele é o mais fundamental, assim, né? É aquele momento, ainda mais você que vivencia o lugar, né? Você consegue ter essa leitura mais aprofundada. Em relação à sustentabilidade, acho que ficou um pouco superficial. Você traz, obviamente, né, a questão de toda a requalificação ambiental, isso é importante, isso é sustentável, mas em termos do projeto, do espaço público mesmo, eu não vi nada que você utilizasse como sustentável, um equipamento, nem mesmo o banheiro, né, reuso de água, alguma coisa assim. Então,
ficou superficial no projeto urbanístico da praça, do parque. Qual que é o nome do seu trabalho, título? Parque da Restinga, revitalização de área de preservação permanente através de parque linear. Pois é, parque linear, isso me preocupou, porque por que você escolheu aquela parte ali, aquela fatia, aquela gleba? Porque é um local que ele existe lá e os limites dele são de fazendas e ele é a única parte ali que não tem limite. E eu escolhi pelo fato dele já ter sido usado para outros eventos. Então, eu já tinha percebido que ali existia um interesse tanto popular quanto também dos órgãos públicos de estar promovendo alguma coisa naquele espaço. Então, eu achei interessante utilizar ele, inclusive pelo fato dele que ele estava degradado e que estava causando assoreamento mesmo do rio. Está, né? Pois na minha concepção aqui, a sua proposta não é de parque linear, ele é um parque ambiental que vai preservar uma fatia de terra ali, vai preservar, na verdade, um pedaço do rio. Mas e o restante, né? E o rio nem é tão extenso assim. Então, a sua proposta não é parque linear, porque ele não tem essa continuidade e ele não amarra outros espaços ao seu projeto. Então, quando você traz isso lá no título, isso trouxe um peso que não combinou com o projeto. A aplicação dos estudos de caso também ficou vaga, embora você trouxe 2 estudos interessantes, eu não vi você fazer essa amarração. No projeto em si, você tem uma descrição dos ambientes, e a não ser pelo mirante e pelo... o cais, né, que você traz? Você traz um cais que é dentro do rio. Nenhum dos espaços, em nenhum momento, faz referência ao objeto principal do seu trabalho, que é o rio. Então, não tem um elemento de água dentro do espaço público, fluindo, acompanhando. Você poderia ter utilizado a questão da água com mais profundidade no seu trabalho. Então, a impressão que a gente tem é que você conectou espaços com funcionalidade ali dentro do seu espaço público. Você fala que você coloca a academia do lado do playground, mas isso não tem nenhuma conexão com o conceito principal, que é o rio. Então, são espaços que você colocou ali sem uma intenção mais forte, né? Então, acho que isso ficou um pouco superficial na sua proposta. Quando você traz uma longa especificação técnica dos equipamentos, isso é totalmente desnecessário no seu trabalho. Você poderia especificar o material, falar que vai ser de aço inox porque está próximo ao mar, como você justificou, mas não precisava trazer tanta especificação técnica no trabalho. Isso ficou demais, né? Extrapolou ali no seu trabalho. Até porque você traz uma longa lista depois de especificação das espécies. Isso ficou bacana, porque isso fundamentou bem o que você queria, a sua intenção no projeto. Em relação à apresentação do projeto, eu sinto muita falta de uma planta de situação. Vocês trouxeram essa planta de implantação, mas a gente não vê o restante, ela fica perdida lá em cima, na parte de texto. Então, é importante que haja um mapa para a gente ver qual que é a conectividade desse espaço público com o restante da cidade, como é que você vai acessar e etc, né? A gente consegue entender que tem um pedacinho acabando ali na rua, mas é importante que isso tenha uma amarração com o restante. Então, não há uma relação muito clara com o restante do balneário, né? Gisele, 10 minutos já. Tá bom, tô acabando.
Bom, uma questão que é importante é que toda vez que a gente tem espaços públicos próximos na verdade, no final, assim, né, na ponta de algum elemento urbano, ele tende a se tornar um espaço que é um vazio urbano. Então, a gente tem vitalidade naquele espaço? Tem, na parte de praia. Quando você traz uma praça que à noite ela não tem nenhum evento, não tem nenhum elemento que gere vitalidade, está fadado a ficar inseguro. Então, um espaço que fica inseguro. Então, é importante sempre lembrar que como que você vai gerar vitalidade ali, nem que seja assim, fazer uma proposta com a Secretaria de Turismo, que vai trazer essa vitalidade, que vai promover constantemente eventos, inclusive à noite. Então, a questão dos food trucks, né, que são coisas que não são fixas, elas podem ir naquele local. Então, faltou um pouquinho disso aí também. A qualidade gráfica, acho que deixou um pouquinho a desejar também. E o banheiro, quando você traz o banheiro como uma construção, você está numa zona de interesse paisagístico, o banheiro eu estava vendo, né, na limitação. Acho que ela não está na parte de APP, mas ela está de interesse paisagístico. E esse zoneamento não permite construção. E você traz uma construção de alvenaria. De acordo com o que eu via no zoneamento mesmo, ele se encontra dentro da zona de expansão urbana. Está na faixa de expansão urbana? Sim. Então, depois eu vou verificar, mas a impressão que eu tive pelo zoneamento que você trouxe é que ele não estava, que ele estava exatamente naquela faixa dos 15 metros de amortecimento, né, que a gente tem depois da APP, na legislação de Linhares. E outras cidades nem têm isso. Então, você apresentar também o banheiro como um elemento importante da sua proposta, acho que é um banheiro, não precisava perder tanto tempo falando sobre ele. Achei que tinha muita leitura também na sua apresentação. Bom, é isso. No mais, parabéns pelo trabalho, principalmente pela parte escrita. Obrigada. Obrigada, Lisele, pelas considerações bem pontuais e assertivas. Dani, sua vez, querida. Priscila, boa tarde. Boa tarde. Bom, acho que sobre o texto foi um comentário que eu fiz também, né, lá na pré-banca, um texto muito bem escrito, as referências muito boas, e realmente você achou o Chassel e não achou a Rosa Clias. Não consigo entender como, entendeu? Então, você poderia ter substituído realmente aquele estudo de caso, daria um projeto da Rosa Clias, né? Já que o seu trabalho tem uma associação tão grande com paisagismo. Eu já vou repetir, né? O tema é muito, muito interessante mesmo. Naquela época eu fiquei confusa sobre a localização, não sou de Linhares, eu não consegui entender, né? Fiz poucas considerações do seu trabalho, na época era para entender como que se situava aquela região ali. E eu vi que você mudou, né, a forma de apresentar as visadas. É da melhor forma? Não, mas já ficou muito melhor, muito mais claro do que estava antes. Então, consegui compreender melhor como que se estrutura, e aí que eu caí nessa mesma questionamento que a Lisele fez, que, na verdade, você fez um projeto de um parque, não de um parque linear, porque o conceito de parque linear, ele envolveria muitas outras interferências que você não aborda no seu trabalho. Ficou um pouco incoerente, né? Apesar do seu trabalho estar todo direcionado para um parque, mais voltado para a recuperação ambiental e para o uso público, do que um parque linear, de fato, que entra num conceito um pouco diferente. Eu acho que acabou ficando um pouquinho confuso. Lá na sua proposta, depois que eu recebi esse trabalho, essa nova versão, falando sobre a solução técnica, eu achei que você ficou muito apegada da forma que é hoje, porque você tem uma estrada que acaba ali na beira da prainha, né? Eu não tinha entendido isso, então a prainha, fiquei preocupada, assim, acho que faltou um tratamento, assim, do arquiteto ali,
de melhorar aquilo, talvez afastar o acesso do carro da prainha, de você bolar um cul-de-sac onde os carros fossem, retornassem e eles pudessem ir para outro lugar. Aí tem uma faixa de pedestre, então aquela área ali, no resultado final, faltou um pouquinho de toda aquela sua fluência no texto, assim, de tudo de bacana que você realmente se pôs a colocar. Então, uma aprimoradinha. Lá na pré-banca, você não tinha apresentado esses detalhamentos desses equipamentos, que eu também achei desnecessário, né? A não ser que fosse criados por você, porque você comentou que ia ter um mobiliário mais lúdico, né? Falou até das tartarugas na época. Então, ali, nesse momento, eu achei que acabou não agregando valor, e às vezes a gente coloca umas coisas que a gente pensa que está agregando valor, mas atrapalha o seu projeto, porque o seu projeto é um conceito muito melhor do que aquilo, sabe? Não tem nada a ver. Então, a gente tem que avaliar até que ponto a gente coloca uma informação. E a gente também tem que entender e defender a nossa ideia, né? Poxa, eu tenho uma ideia boa. Para que eu vou pegar uma ideia de outra pessoa ruim em trabalhar no meu projeto? Não faz sentido. Você desmerece todo o seu trabalho. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho, que eu não vou mais gastar muito tempo, não. A Lisele fala para todas nós. E... infame é isso. Fiz um questionamento lá na pré-banca que eu ainda não achei que ficou muito resolvido, porque você fez o questionário também. Essa questão do questionário, ele é muito parcial, a gente não consegue ter uma abrangência, né? O certo era o quê? Ter uma audiência pública, chamar a população mais de uma vez, é isso, realmente, projeto urbano, você ouvir a população. Não é errado o que você fez, mas você lembra que eu comentei que eu senti falta de dizer sobre as crianças, né? Porque no seu texto tem várias vezes você citando que você está trazendo elementos para as crianças, mas eu não consegui entender quantas crianças, assim, qual é a média de público dessa região, quando que esse público vai, né? Porque provavelmente, como a Lisele falou, às vezes você planeja um espaço que ele vai ser só ocupado de dia no fim de semana. Ah, é errado, eu não vou planejar para esse uso? Não, claro que a gente tem que pensar nisso, mas tem que pensar de não colocar elementos que não serão usados, né? Então, a gente tem que trabalhar o projeto da melhor forma. Então, senti ainda a falta dessas informações para a gente atestar que aquilo funciona de verdade, né? Porque a riqueza do seu trabalho é trazer o quê? É trabalhar o paisagismo, você está preocupada com o meio ambiente local, você trouxe informações ricas, né? Tem as referências, e juntar junto com a solução urbana, a solução... Aí que tá, né? Não é bem uma solução urbana, porque aquele espaço não é um uso urbano do corriqueiro como a gente tem dentro da cidade de Linhares, né? Então, que tipo de uso que eu tenho que trabalhar? Quais as soluções que eu posso trazer de ideias? Então, acho que só é uma questão de amarração mesmo, tá? Só que no fim das contas, já tinha dito isso para você, o tema é maravilhoso, são poucos os profissionais mesmos que encaram essa possibilidade de trabalhar, então a maioria, as referências, né, são profissionais que eles acabam se envolvendo muito mais só com paisagismo, tá? Então, é um despertar, da nossa profissão, que a gente trabalhe isso de uma forma mais globalizada, assim, não tão limitada, tá? Você está de parabéns pelo trabalho. Obrigada. E é isso. Obrigada, Dani, pelas observações, tá? Bem pontuais. Concordo, meninas, com o que vocês falaram, em relação à questão do termo, né? Parque linear, acabou passando despercebido, porque está só no título, né? Mas não é só no título, é porque eu acho que ela desenvolveu de uma forma que tendenciou a criar um parque linear, né? Então, só que lá no fim, não foi um parque linear. Né? Então, não é uma coisa nem que passou despercebido, não. Alguma coisa aconteceu no caminho, eu acho, né?
poderia ser um parque linear ambiental, mas ela teria que tratar mais acessos, as conexões, onde está o povoado, né? Como que vai chegar nessa região, não pode ser tão... E aí ficou muito, na proposta, ficou limitado só a gleba. Então, quando você limita muito uma gleba, aí é um parque comum, ele não tem as outras conexões, né? Como que os pedestres vão acessar, como os ciclistas vão acessar esse parque. Ela traz um estudo, né, Daniele? Lá no referencial, ela traz esse estudo de quando surgiu os parques lineares. Então, o direcionamento era realmente um parque linear. Exatamente. Ela direcionou o parque linear, sim. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Apareceu uma mensagem aqui que estava desconectada. Bem, vamos lá então. Patrícia, meu anjo, parabéns pela apresentação. Priscila. Desculpa, Priscila. Oh, meu Deus. Obrigada. Percebi, assim, que algumas observações que foram pontuadas, né, na qualificação, por mim, pela Daniele, você fez os ajustes, mas algumas coisinhas ainda precisam ser melhoradas no texto, né? Por exemplo, quando você vem abordando, né, os seus estudos de caso, você extrai deles, né, algumas diretrizes. Só que lá na sua proposta, você não faz uma conexão, né? Você não elenca essas diretrizes que você retirou dos seus estudos de caso, ou então dos conceitos que você abordou no seu referencial teórico. Então, faltou fazer essa conexão. Até mesmo na hora de estar apresentando isso no capítulo das diretrizes, não tem partido arquitetônico propriamente dito, né? Você apresenta lá no memorial, né? Você apresenta 5 tópicos no seu memorial, e esses tópicos que seriam as suas diretrizes, que poderiam ter sido abordadas lá no seu capítulo, né, de diretrizes projetuais, tá? Você poderia estar repetindo, mas faltou abordar lá também, tá? Aí, em relação à questão que nós pedimos, né, faltou dessa questão da integração do parque, né, com a prainha, ou seja, com o entorno ali, você apresentou uma passarela, ok, ficou bacana. A pessoa pode estar no parque, pode estar, né, percorrendo esse espaço, até cria como um elemento atrativo, né, para ser utilizado. Na verdade, vai virar um trampolim. As pessoas vão usar a passarela, né, onde termina ela como um trampolim, tem jeito, achando que é um trampolim, na verdade, né? Vai ser um ponto de mergulho, até perigoso, de certa forma, mas valeu a intenção. Só que faltou, na hora de você representar, essa passarela na implantação. A implantação que você apresenta é a implantação antiga no seu memorial. Faltou colocar essa passarela também. Tá? Sério? O memorial paisagístico, né, ficou bem especificado, ficou bacana de ver, assim, essa preocupação, né? Quando a gente convive no espaço, já que você é moradora do Pontal do Ipiranga, ou seja, tem uma vivência, né, grande com esse espaço, a gente sabe que nas épocas de alta estação, bomba, né, o espaço, como digamos assim, o riozinho fica lotado, então, só que quando acaba o verão, quase não é utilizado, não tem atrativo, né, então, assim, você tentar vitalizar esse espaço, pensando na economia local, pensando na fonte de renda, muito legal, só ficou faltando realmente justificar mais, eu senti falta também, na proposta, você falar da questão da iluminação, para vitalizar esse espaço também para ser utilizado durante o período noturno, a Lisélia até pontuou em relação a isso, porque ele tem que ser vivo em todos os momentos do dia, né? Então, assim, justamente para estar abarcando situações diversas de possibilidades, né, de uso daquele espaço, tá? Mas, assim, de uma forma geral, eu percebi que você teve foi muito feliz na escolha do tema e na forma de você conduzir o seu trabalho.
né, sempre apresentou, embora, é bom até lembrar, né, que você fez TFG 1 e 2 ao mesmo tempo. Você não fez o TFG 1 no semestre, o 2 ficou apenas com um projeto no segundo. Não Você foi fez os dois. fácil, não, viu? Então, eu sei que foi bem apertado, mas mesmo sendo apertado, você conseguiu evoluir a sua proposta. Eu fiquei muito preocupada no início, porque eu não conhecia o seu texto, e você chegou com o seu croquis, né, com a sua ideia, eu falei, tá, mas e o texto? Eu preciso ver o texto, porque eu preciso saber se tem conexão, né, do que você vai apresentar escrito para a sua proposta. Mas ainda bem, né, que eu tive a feliz surpresa de você apresentar um texto que está coerente, né, com a sua ideia, com a sua proposta. Então, assim, parabéns, querida. Obrigada. De uma certa forma, você conseguiu atingir o objetivo que você estava pretendendo, tá bom? Vamos, então, à nossa conversa reservada. Já já a gente volta. Tá.
Voltamos. Priscila, está na escuta? Sim. Acho que eu falo Patrícia de novo. Não tem problema não. Ata da banca final de apresentação do TFG. Áudio do dia 7 do mês de junho de 2020, às 16 horas, por videoconferência com transmissão ao vivo pelo Microsoft Teams, na presença da banca examinadora, presidida pela professora orientadora Carina de Souza da Silva, tendo como professora convidada Daniele Goldner Garcia e como convidada externa a arquiteta urbanista Lisele Stel Costa, a aluna Priscila Jask apresentou o trabalho final de graduação como elemento obrigatório para a conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo, com o título Parque da Restinga, Revitalização de Áreas de Preservação Permanente através de Parque Linear. A banca examinadora reuniu-se em sessão reservada, deliberou e decidiu pelo resultado de aprovação, sem restrição, com a nota 8,5. Parabéns. Sucesso aí na caminhada, tá bom? Muito Parabéns, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Priscila. Foi um prazer fazer parte de tudo isso, e por meio, mesmo com as dificuldades, e mesmo assim eu ainda consegui. Então, estou muito feliz. Obrigada mesmo, tá? Tchau e até. Pela conosco, viu? Tchau. Aproveita. Tchau. Tchau.